Bom, gente, nossa viagem fica por aqui. Não é o final. Para você, ela acaba de começar. Se você quer saber como foi, fica até o final. Tem muita coisa boa pra gente mostrar para vocês. Guten Morgen! Eu sou Marcela Oliveira. E eu sou Sérgio Holanda. E nós somos do canal Oxi, bora! E neste vlog nós vamos te mostrar um pouco de Berlim. Assim que chegamos, nosso primeiro compromisso, ou melhor, o do Sérgio, foi com a Maratona de Berlim, que faz parte do circuito de 6 das mais importantes maratonas do mundo. Nosso estado em Berlim foi dividido em 2 partes. A cidade estava cheia, afinal foram 50 mil corredores, o que inflacionou os preços das hospedagens. Nós achamos um preço bom num bairro bem legal, pertinho do metrô e cercado por restaurantes. Ficamos apenas 3 noites e depois da maratona seguimos para a Baviera para fazer a rota romântica. Mas isso te mostraremos em outro vídeo. E o nosso primeiro compromisso do dia é com o café da manhã. Paramos aqui numa cafeteria, que no hotel eles cobram 27 euros por pessoa. Aqui um café, um sanduíche de frango, pagamos... Tomate, bem gostoso, um pão delicioso com queijo por cima. Sim, pagamos 20 euros e 80 centavos. É assim que se economiza, entendeu? E o que a gente vai comer no hotel, a gente só come pão, um pãozinho, ovos e quando tem fruta, né? Então, a gente já estava no caminho para nosso walk tour, então paramos aqui para comer. E interessante é que o preço para você levar, se eu fosse tomar o café fora, eu pagaria 20 centavos a menos. E aqui eles levam centavos a sério, usam muitas moedas. Então não tem isso de arredondar. Se a conta der 8,57 e você der 8,60, eles vão te devolver os 3 centavos. As moedinhas desse tamanho. A gente anda cheio de moeda, um saco para ficar contando. Na volta para Berlim, no primeiro dia fizemos um free walk tour em espanhol, pelo coração da cidade. O Turm de Brandenburgo é um dos marcos mais icônicos de Berlim. Ele foi construído cerca de 250 anos atrás. E ele originalmente simbolizava a paz e foi inspirado na entrada da Acrópole de Atenas. As colunas formam 5 passagens, sendo que a central era reservada à família real. Um dos lugares visitados foi o Memorial aos Judeus, formado por quase 3 mil blocos de concreto de diferentes alturas. Você parece estar em um labirinto e a sensação é de inquietude. Sobre esse prédio é que ele não foi bombardeado durante a Segunda Guerra. Isso foi um acordo entre os americanos e os ingleses, porque na verdade os aliados queriam descobrir as estratégias, né, da Força Aérea Alemã, que era temida, era quase impossível de ser combatida. Só após a entrada dos americanos na Segunda Guerra é que eles começaram a combater esse grande esquadrão, né, aeronáutico que era a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Curiosidade interessante sobre o grupo de aviação brasileiro, Senta-Pua, é que os americanos adoravam quando eles eram os batedores dos bombardeiros americanos, né? Os brasileiros eram extremamente habilidosos e foram muito requisitados em muitas missões durante a Segunda Guerra, principalmente na Itália, quando ajudou bastante na conquista do Monte Castelo, né? Então, o Brasil também contribuiu muito
para a paz durante a Segunda Guerra Mundial e para a derrota dos alemães. Esta é a praça onde aconteceu a queima dos livros considerados não alemães. Quem não conhece seu passado está disposto a repeti-lo. Onde se queima livros, um dia se queima pessoas. Aí está o Trabi, é o veículo ícone, né, do lado oriental de Berlim. Carro ridículo, descartável. Esse é o Point Charlie, era um ponto de controle de passagem do lado oriental para o lado ocidental, né? Aqui era do lado americano. Então quem queria fazer essa transição do Oriente ou da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, tinha que apresentar os documentos aqui e passar para lá ou para cá. Esse ponto é famoso porque aqui, né, aconteceu um momento de tensão, né, durante a Guerra Fria, onde os tanques do lado oriental e do ocidental se posicionaram, né, um de frente para o outro, devido a um incidente que teve com um diplomata americano que estava do lado oriental. Então todo mundo vem para cá. Obviamente isso aqui é só uma réplica do que antes foi o Point Charlie, e virou só um ponto de fotografia para os turistas, assim como nós. E esse soldado aí, essa foto aí, ficou famoso ele, né? Foi o último soldado que esteve em serviço antes do muro, obviamente, ser derrubado pelos berlinenses, né? Outro fato bem interessante é que do lado ocidental, que é lá, né, do lado dos americanos, eles deixaram um McDonald's e um KFC para demonstrar a força do capitalismo. Aqui é onde passava o muro, né? Berlim deixou em vários pontos sinais de onde o muro passava. E interessante aqui sobre a placa é que você do lado capitalista ocidental você consegue ler. Isso é mais um detalhe, né, que foi deixado propositalmente para mostrar que do lado bom você consegue ler claramente a história. Terminamos nossa visita à Topografia do Terror, que é um museu localizado na antiga sede da Gestapo e tem uma série de documentos que relatam as ações bárbaras. Tudo que a gente sabe sobre o que aconteceu na guerra, né? É difícil de ver tudo, de acompanhar, de ler. A gente sai bem entristecido. É duro, as fotos. Você vê que de fato, não que não acreditasse, mas você vê de perto o que aconteceu aqui. É muito duro, é muito duro. Reserve pelo menos 1 hora para fazer a visita. Um audioguia em português. Você lê o QR Code do seu celular e consegue fazer a visita guiada. Traz um fone que aí fica mais fácil, né? Porque você ficar com o telefone no ouvido, você acompanha com mais facilidade, né? Então acho que o áudio é que torna ainda tudo mais real, né? Você vê depoimentos das pessoas que estiveram à época, de quem acompanhou, jornalistas. É uma experiência bem difícil, tá? Bem dura. Se você não aguenta essas coisas, acho que é bom até nem vir. É muito difícil lá, bem difícil mesmo. E do lado aqui da Topografia do Terror, a gente encontra um pedaço ainda do Muro de Berlim. E assim, é Topografia do Terror porque aqui era o quadrilátero onde estava toda a administração, né, do Reich. Então todos os ministérios, enfim, estavam todos aqui nessa topografia, por isso que é a Topografia do Terror. Estamos sobre o que foi outrora o bunker onde Hitler se escondeu. Então, 8 metros de profundidade, ele tinha um bunker com 36 cômodos. Era um bunker enorme e com a chegada dos aliados, após ele se suicidar, eles destruíram o bunker e hoje foi construído aqui uns prédios de apartamentos residenciais.
que resta hoje é apenas a indicação de que aqui foi o bunker de Hitler e não tem nada mais que identifique. Uma coisa muito comum de se comer aqui é o kebab. É o kebab. Então hoje o dia está muito corrido, aí nós resolvemos parar no kebab, que é uma comida rápida, para agilizar. Tipo o nosso hot dog lá de Osasco. Gente, mas olha o tamanho do kebab. Se a gente soubesse que era tão grande, tinha pedido só um para nós dois. Não vou comer não. É que a gente acabou o walking tour e agora a gente vai fazer o sentido contrário, né? Que a gente só passou. Agora a gente vai de fato olhar com mais atenção e tal. Aí a gente não quer perder tempo, mas olha isso aqui. E cada um custou 8 euros. O Sérgio também pegou ali uma cerveja. Mostra a cerveja, amor. 3,50. A cerveja aqui é água, né? 3,50. Não tem como. Vamos então destruir esse kebab. O bom de viajar é isso. Sem eira nem beira, andando pela Europa como se fôssemos ricos. Anualmente, em outubro, acontece em Berlim o Festival das Luzes. Vários pontos turísticos são iluminados com projeções artísticas e shows de luz. De repente, este trecho onde estávamos foi tomado por uma multidão. O dia hoje foi puxado, hein? Caminhamos 16 quilômetros. Bom, finalmente encontramos o bendito do joelho de porco, né? Porque eu estava com a tese que todo joelho de porco tenha corrido para o Oktoberfest lá em Munique. Então, desde que chegamos aqui que procuramos. Mas hoje, olha o tamanho desse negócio. Tem 1 quilo de joelho de porco aqui. Isso ficou R$ 23,90 €. Vai dar algo aí na casa dos R$ 150. Mas serve 2 pessoas tranquilamente, né? E pedir a cerveja da casa, enfim, para acompanhar. Mas ó, o tamanho do prato. Enfim, a Alemanha tem joelho de porco, viu? E tem chucrute também. Bora, corre para pegar o trem. Pobre não tem sossego. Segundo dia em Berlim e hoje nossa visita será a um lugar bem impactante. Acabamos de pegar o trem, saímos do hotel, pegamos o metrô e descemos 7 estações depois. Subimos no trem agora que vai direto para o campo de concentração, cerca de 25 minutos apenas. Ao descermos do trem, caminharemos 2 quilômetros até chegarmos ao campo. E a visita lá é gratuita. Nós compramos o ticket Berlim ABC, porque a cidade é dividida por regiões e como a gente está um pouco fora de Berlim, aí você tem que comprar esse ticket ABC. Custa R$ 4,40. Não tem catracas, você chega na plataforma, tem lá a maquininha para você comprar o seu ticket e do lado tem outra máquina onde você precisa validá-lo. Pode ser que a fiscalização passe, você vai precisar apresentar o ticket. Tem uma passageira aqui do lado que estava sem e aí ele fez a cobrança ali na hora. A gente ficou em dúvida se ele cobrou o ticket ou se ele aplicou uma multa pelo valor que eles trocaram lá em dinheiro. Enfim, não sei o que aconteceu, mas a fiscalização existe. O campo que estamos indo visitar agora, de Sachsenhausen, é o primeiro campo de concentração construído pelos alemães em 1936 e o uso dele se estendeu até o final da guerra, em 1945. Né? Inicialmente ele seria só para presos políticos e inimigos do regime, mas com o avanço, né, da guerra e principalmente depois do Terceiro Reich, ele também foi usado para o envio de judeus, ciganos e todos os outros que os alemães consideravam como inimigos e caçavam durante a Segunda Guerra.
visita é uma experiência marcante que oferece uma visão profunda sobre os horrores do regime nazista. O local preserva estruturas como as barracas e a sala de extermínio, além de exibir exposições sobre os prisioneiros e suas condições. É um espaço de reflexão e educação sobre crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. De lá, pegamos o trem e seguimos até a East Side Gallery. Por quase 30 anos, esse muro aqui dividiu a Alemanha. Após a sua queda, ele foi transformado numa galeria de arte ao ar livre. 118 artistas de 21 países vieram aqui expressar sua arte. Então essas pinturas manifestam esperança, liberdade, paz, amor. Ao longo do 1,3 quilômetros de muro, essa é a pintura mais famosa, que é do beijo fraternal dos camaradas soviéticos. Em todas as pinturas tem um QR Code que abre com informações sobre o pintor. Uma curiosidade, andando pelas ruas de Berlim, você vai ver muito desses canos coloridos. Mas o que é isso? Para que serve? Berlim está sobre um pântano. Então esses canos foram colocados para drenar a água e evitar que a cidade afunde. Seguindo o calçadão do muro, a gente chega nessa orla aqui do rio, que parece ser um lugar gostoso para ficar um pouquinho, fazer um lanche, tomar um café, se não tivesse tão frio. Tá bem gelado, deve estar uns 12 graus, mas se vier num dia mais propício, ó, fica aqui um pouquinho, toma um café na beira do rio, deve ser bem gostoso. Depois de andarmos quase 16 quilômetros hoje, finalizamos o dia experimentando o Curry Roast, Prato típico berlinense que consiste em uma salsicha com molho e batatas. Minha gente, uma salsicha com molho, viu? Meu Deus, eu tenho que comer essa comida, disse a Lela. E o Sérgio foi no galeto com fritas. Era o que tinha aqui, enfim. E aí já vem no combo também uma cerveja, que não servem água, aqui eles servem cerveja, é um negócio meio maluco. Mas o melhor aqui do lugar é o blusão que tá tocando, meu Deus, que delícia. Então por hoje é só, amanhã tem mais. Estamos na Ilha dos Museus, onde encontram-se 5 importantes museus. O Museu Antigo, que abriga artefatos da história antiga e do Egito, a Antiga Galeria Nacional, o Museu Novo, que tem várias obras da época do impressionismo, neoclassicismo, romantismo e modernismo. O Museu Bode, o nome soa engraçado pra gente, mas foi em homenagem ao primeiro curador. O museu mais visitado e conhecido é o Museu Pérgamo. Ele passa por uma reforma e ficará fechado até 2027. Também aqui na Ilha dos Museus, sobre o rio Spree, está a Catedral de Berlim, a maior igreja protestante aqui da capital. E você também pode comprar o ingresso para subir lá na torre e avistar a cidade lá de cima. A
Atravessando, você chega ao Fórum Humboldt, um centro de cultura e ciência. Seu edifício é uma fusão moderna de arquitetura contemporânea com a tradição histórica de Berlim. E este é o nosso terceiro dia em Berlim. E nós já fizemos um tour. A gente sabe que durante a Segunda Guerra foram construídos vários abrigos e bunkers aqui em Berlim. E aí hoje nós fizemos um tour em um deles, que era numa estação de trem. O exército alemão aproveitou, né, a estrutura das estações de metrô para improvisarem bunkers e refúgios, né? Que é uma diferença bem sutil aí, né? O bunker, ele é antibomba. O refúgio não, o refúgio você só vai se refugiar, né? Se esconder, entendeu? E esse aqui que a gente acabou de visitar era um refúgio, porque a estrutura dele não suportaria um bombardeio, né? Então, por sorte, né? Inclusive foi essa palavra que o guia usou. Por sorte, esse refúgio não foi atingido diretamente por uma bomba aérea, senão ele teria desmoronado e matado todas as pessoas que estavam ali. Então foram informações riquíssimas, importantíssimas. Esse é um passeio também que você não pode perder. Se você gosta do tema, né? Você está em Berlim, então obviamente você deve gostar. Então ele traz muitos detalhes que você não vai ver em livros, em películas, como ele falou, né? Então ele trouxe muita informação riquíssima. Foi enriquecedor o que a gente aprendeu aqui sobre... E uma curiosidade que ele trouxe, né, amor, é que foram feitos vários refúgios não subterrâneos. Vários bunkers, por exemplo, né? Eram bunkers que não eram subterrâneos, mas eles suportavam bombardeio. E por que não eram subterrâneos? Como a gente já comentou, Berlim está sobre um pântano, então muita areia, água, não tinha como cavar e fazer esses bunkers. Não tem estrutura para isso. Além também de uma questão econômica, porque os bunkers são mais caros. Os bunkers são mais caros de fazer. E então, no início da guerra, né, eles fizeram bunkers na superfície, porque eram mais rápidos para fazer e muito mais barato, né? E eles eram camuflados, eles pareciam bunkers, parecia um museu, uma casa, um monumento, mas na verdade eram bunkers. E depois eles foram destruídos, né? Porque um acordo pós-guerra, os aliados destruíram tudo que era militar, né? Então eles desmilitarizaram e destruíram praticamente todos os bunkers, principalmente os de superfície. O tour foi em espanhol e custou 17 euros por pessoa. Eu vou deixar na descrição o site onde eu reservei. E lá você vai ver que tem outros tours também. Essa ferramenta do Google é muito boa. Like View. Ponta na rua onde você está e ele indica a direção, ó. Então vamos para onde? Para lá, né? Vamos? I told you some things last night that didn't sound quite right. I can't explain. Estamos na Alexanderplatz. Aqui ninguém fica desorientado, porque ali tem a hora de todo mundo. Agora no Brasil são 8 horas da manhã, aqui em Berlim já são 13. Já estamos procurando um lugar para almoçar. I told you some things last night that didn't sound quite right. I can't explain why. Bem, aí atrás, mais um ícone aqui de Berlim, a torre de TV. E ela tem um formato, olha, do Sputnik, do satélite soviético. A torre foi construída no pós-guerra, né, do lado oriental, que é onde nós estamos, né? Então a ideia dos comunistas era construir algo para provar para o lado capitalista que eles também tinham uma capacidade técnica de engenharia, entendeu? E foi construída tão alto para que as pessoas do outro lado também pudessem ver essa grande construção dos comunistas. E hoje é aberta a visitação,
Você tem uma vista da cidade 360 e tem um restaurante lá também. Giratório. 25 euros por pessoa para reservar o restaurante. E você tem apenas 1h30 para terminar o seu almoço, né? Você já fez nossa reserva? Nem ferrando. 50 euros só para nós dois reservarmos. Imagina quanto vai ser o jantar. Tô fora. E hoje nós vamos repetir o Joelho de porco. Eles voltaram de Munique. Olha que enorme. Menina, é comida, viu sim? 23,90 euros. A gente voltou num restaurante 1840, que é perto do hotel. E a gente estava na Alexanderplatz, que também é do ladinho do hotel. Como a gente já conheceu ele outra noite e achamos muito bom, preferimos voltar aqui para não errar, né? De fato, o joelho aqui é muito gostoso, né? É delicioso. Bom apetite. Agora viemos ao parlamento alemão, visitar a cúpula de vidro, de onde você tem 360 da cidade. E aí, com a ajuda de um áudio guia que tem em português, tem um breve resumo dos prédios que nós estamos vendo aqui de cima. Para visitar a cúpula, você precisa agendar pelo site do parlamento, a visita é gratuita. E se você quiser, também pode visitar a tribuna. A fachada do parlamento é um estilo antigo, mas quando você entra, que o antigo é só fachada mesmo, porque é tudo muito moderno, não condiz com a fachada. Olha o preço do Lindt aqui. 4 euros. Bem acessível. O preço da água. Gente, uma curiosidade aqui na Alemanha é que a reciclagem é lei. Então, é comum encontrar, principalmente em supermercados, essas máquinas onde você vem devolver garrafas plásticas de vidro e aí você recebe 80 centavos por garrafa. E aí você escolhe se você vai querer o dinheiro ou se vai descontar da compra que você está fazendo. Sendo assim, é comum a gente ver muitas garrafas na rua, no cantinho. É para facilitar a vida das pessoas que complementam a renda com a reciclagem. Então já deixam de fácil acesso para que as pessoas que precisam peguem essas garrafas e tenham um reembolso. Aproveitei nossa última manhã em Berlim para vir conhecer um dos museus. Visitei a Galeria Nacional, onde estava acontecendo a exposição de Monet. O ingresso custou 14 euros e recebi um audioguia. Se você quiser ver mais de um museu, avalie se não vale a pena você adquirir o Welcome Card, e aí você tem um desconto. Ficamos 3 dias inteiros aqui. Foram dias bem intensos. Corremos bastante para poder ver o máximo de coisa possível. Nós ficamos no hotel bem localizado, como eu já falei para vocês, no Mitte, bem pertinho da Alexanderplatz, da Marienkirche, que é a igreja mais antiga em funcionamento. Alguns passos da ilha do museu.
não esqueça de se inscrever, hein? E deixar o seu like. Na volta, fomos contemplados com um upgrade para a executiva. As 11 horas de voo passaram voando, literalmente. E a gente ganhou uma necessaire. Vamos ver o que é que tem. Par de meias, máscara, escova de dente, creme dental, creme para as mãos, protetor auricular, bálsamo labial. Que chique, hein? E toalha úmida. No jantar, serviram entrada, prato principal e sobremesa e opções variadas de bebidas. Também teve o café da manhã, mas este eu não gravei. Agora sim, a viagem chegou ao final. O que você achou? Fala pra gente aí nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. E até a próxima!